Perfeito. Bom, meus queridos, eu sou o professor Flávio Rocha de Deus e serei o responsável por vocês para dar a disciplina de filosofia. A nossa aula de hoje, ela vai ter um caráter muito mais introdutório, que a gente entenda como vamos trabalhar no decorrer desse semestre para a preparação de vocês para o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como nós temos o acompanhamento da tradução em Libras, claramente eu vou falar muito devagar na parte das vezes, mas eu espero que não se torne muito lento. Hoje, o que eu gostaria de discorrer um pouco com vocês, e que possível mesmo, vou pedir isso, apesar de estar sempre fornecendo material de apoio, apesar de estar sempre entregando a vocês mochilas, apesar de também estar utilizando nas próximas aulas o recurso do slide, que a gente sempre comece a anotar. Por quê? E hoje vai ser literalmente uma aula, eu quero que vocês treinem o hábito de anotar. A filosofia, como nós surge, como nós entendemos ela hoje, ela é literalmente uma arte de compreender o que o outro fala e poder refletir de forma autônoma para isto. Apesar de que a nossa preparação para você para o Enem, de certa forma, venha a ser apenas de forma central, melhor dizendo, para que vocês tenham a possibilidade de responder as questões que venham abordar o nosso tema, eu realmente gostaria de que a nossa disciplina pudesse servir também para que vocês possam aprender e pegar determinadas técnicas de realmente poder começar a pensar e refletir sobre as coisas, que pode lhes auxiliar nas competências necessárias para que vocês façam uma boa redação. Bom, então quais são as minhas pequenas instruções que eu vou dizer para a aula de hoje? Hoje eu vou pedir que vocês tentem anotar o máximo possível, mesmo escrever, o máximo possível das informações que vou discorrer aqui por hoje. Por quê? Basicamente, é muito mais um teste para vocês do que para mim. É para que vocês comecem a perceber, depois que vocês assim, escutarem, perceberem qual é o nível de apreensão de vocês mesmos acerca das coisas que vocês escutam e qual o nível de apreensão que vocês mesmos possuem para organizar os seus pensamentos de forma escrita. E a partir da próxima aula, vamos começar com os conteúdos objetivos, de certa forma. Eu também irei enviar para vocês um link de uma pasta que eu já dedico especificamente para vocês, onde deixarei lá um acompanhamento e um ciclo de cada assunto que vai ocorrer. Provavelmente ainda esta semana, a pasta é do Google Drive. Provavelmente ainda esta semana, eu irei colocar lá também o nosso plano semestral, não só os assuntos e conteúdos de cada aula, como também informando quais são as bibliografias bases de cada aula. Vocês não precisam ler, mas aqueles que tiverem curiosidade e gostarem de ver mais de filosofia, que vamos lembrar é uma área muito interessante para guiar a vida, vocês poderão ter este acesso. Tudo bem? Se tiverem determinadas perguntas, vocês podem acrescentar. Se tiverem determinadas perguntas, vocês podem acrescentar no chat, que eu responderei. Então, o nosso tema da aula de hoje vai ser o que é filosofia. Passar por algumas reflexões para entender determinados períodos históricos e entender de uma visão geral. Por que fazemos isso? Porque, de certa forma, o ensino de filosofia, como nós entendemos hoje, é basicamente um ensino histórico. E nas nossas próximas aulas, para que vocês não se sintam perdidos em qual local, em qual local, espaço e tempo está localizado um determinado filósofo, é bom que vocês tenham essa visão geral de acerca do que é cada um desses períodos históricos e como cada um desses períodos históricos influenciou. A questão é que em filosofia, em cada aula, vamos abordar um filósofo diferente. Um conteúdo encadeia outro e nos permite ter uma informação e uma formação muito mais integral acerca dos nossos conteúdos que vamos trabalhar. Então, nós vamos começar a nos perguntar agora:
ok? Quantos anos tem a filosofia? Vamos começar a desmistificar isso pelas nossas principais questões que são mais discutidas hoje em dia. Quando nós falamos onde surgiu a filosofia, acho que é mais apropriado te dizer quando surgiu a palavra, como nós entendemos filosofia, e não a coisa filosofia. A coisa filosofia é esta atividade do pensar, esse exercício da retórica, esse desenvolvimento das nossas faculdades da razão, ela é algo universal e vai surgir em todo o globo, tanto na América, tanto na África, tanto na Europa, tanto na Ásia. Porém, o que nós estudamos especificamente é filosofia europeia. E não na história da filosofia europeia, o que nós vamos entender é que a filosofia europeia, esta palavra, surge inicialmente na Grécia Antiga, aparentemente com o nosso querido Tales de Mileto, mas quem deu o nome primeiro a esta disciplina supostamente viria a ser Protágoras. Então, nosso primeiro conhecimento já está estabelecido. A filosofia é uma atividade do pensar e ela aparece em todos os locais do globo. Porém, a filosofia sistematizada na forma de história que conhecemos hoje em dia é uma filosofia extremamente ocidental. E esta filosofia ocidental vai ter o seu início na Grécia Antiga. Pronto, já temos uma informação. Qual a outra informação que nós devemos pegar? A filosofia, como nós entendemos na forma antiga, na filosofia antiga, ela, na sua forma mais escrita e no sentido mais literal da palavra originária, significa amor ao conhecimento. Filosofia é a junção das palavras philo, que significa amor, não é? Filantropia, ah, anzo, todas essas palavras que têm filo ou filia acabam sendo se referindo sempre a amor, a um determinado apego, a um determinado sentimento por algo. E Sofia, que viria a ser Sophos, o conhecimento. Então, podemos entender que a disciplina filosofia é a atividade de amor ao conhecimento. Então, vamos dar um passo atrás e nos perguntar: o que é então o conhecimento? O conhecimento, e aí vamos diferenciar dois conceitos importantes: doxa, doxa, D-O-X-A, viria a ser apenas uma opinião. Mas o conhecimento a qual a filosofia trata é o que mais se assemelha de um conceito chamado episteme. E-P-T-E-S-M. Episteme. O que diferencia um do outro é literalmente os critérios que nós atribuímos para este conhecimento. Então, nós já podemos pegar um outro conhecimento e um outro saber. Podemos dizer que a filosofia é também a área, não só é o amor ao conhecimento, mas também é a área que vai fornecer um conhecimento mais criterioso acerca das coisas. Não é uma simples opinião, mas aquilo que nos permite, antes de tudo, dar um passo atrás e analisar as opiniões, para verificar se ela possui fundamento ou não. Dentro da filosofia, nós vamos ter diversas áreas que nós vamos averiguar durante o curso. Nós vamos ter a área de ética. A ética é uma sub-área da filosofia que vai se dedicar principalmente a pensar as formas adequadas pelas quais nós agimos no mundo. Então, nós já pegamos uma outra informação. Dentro da área chamada filosofia, há outras sub-áreas. E uma dessas sub-áreas é a ética. E a ética é a área que se dedica a refletir criteriosamente as nossas ações no mundo. Além da ética, que eu fale um pouco mais alto, eu posso tentar aproximar mais o microfone. Ah, além da ética, nós vamos ter a estética. Se a ética vai se perguntar qual é a melhor forma de agir, a estética vai se dedicar
quais são as formas que nós temos de pensar as sensações. Não se refere apenas ao belo, mas a todas as sensações relacionadas à beleza e a prazer que nós sentimos através dos nossos sentidos. Ou seja, nós já conseguimos elencar aí duas sub-áreas da filosofia: ética e estética. Um que vai se dedicar ao agir e outro que vai se dedicar ao pensar as sensações. Além disso, nós vamos ter a lógica. A lógica vai ser a área da filosofia que vai se dedicar principalmente às formas e critérios do adequado pensamento. Quais são as regras lógicas para pensar se esse raciocínio realmente é verdadeiro? Para verificarmos se esta fala realmente tem sentido, para ter noção se esse argumento realmente tem relevância. São os critérios que esta sub-área vai se dedicar. E além disso, também podemos pensar em diversas outras sub-áreas que vamos ver no decorrer do curso, como, por exemplo, a filosofia da ciência, a epistemologia, a filosofia da arte, a história, a filosofia da história, dentre outras. Então, vamos dar aqui um passo atrás e voltar à nossa discussão. Já tendo entendido o que é filosofia, já tendo entendido algumas de suas sub-áreas, vamos agora pensar, não é, como surge a filosofia. A filosofia vai surgir na Grécia, aparentemente com os primeiros filósofos que eram chamados filósofos da natureza, os pré-socráticos. P-R, hífen, S-O-C-R-A-T-I-C-O, os pré-socráticos. O que vai pensar os pré-socráticos? Os pré-socráticos serão filósofos da natureza. Eles vão estar indo atrás de um conceito fundamental que a gente anote, chamado arqué. Arqué, A-R-C-H-E-R. A arqué vai ter como principal questão buscar o sentido e a ordem que rege todas as coisas. Qual é a verdade última do ser das coisas? E vocês vão se perguntar, o que é ser? Ser, podemos entender de fato como uma substância primeira que ordena e dá sentido aos fenômenos que se apresentam a nós. Ou seja, é a forma como tais coisas se mostram a nós, deveriam ser claramente imutável, mas aquilo que torna a coisa o que é. Este é o ser da coisa. É isto que nós pensamos aqui. Então, vamos nos levar aos dois primeiros filósofos que nós vamos estudar. O primeiro deles será Parmênides e o segundo será Heráclito. Parmênides e Heráclito vão pensar qual é o sentido, ou melhor dizendo, se as coisas, se o ser das coisas, eles são verdadeiramente mutáveis ou imutáveis. Se mudam ou não mudam. Para o filósofo Parmênides de Eleia, as coisas, o ser das coisas é imutável. Por que ele vai dizer isto? E a forma como Parmênides vai pensar isto vai ser através de um raciocínio lógico, dedutivo. O que é que ele vai pensar? Através da lógica e da razão, vai dizer Parmênides. As coisas ou são ou não são. Não pode haver um meio termo entre elas. Isso nós chamamos de princípio da identidade. Ou seja, vamos dar um exemplo. Esta caneta é uma caneta. Ela não pode ser outra coisa além de uma caneta. Se ela passa a ser qualquer outra coisa além da caneta, ela literalmente deixa de ser o que é. Ou seja, eu sei que parece um pouco agora loucura, mas vamos devagar para entender. Ou seja, o ser desta caneta, ou o ser de qualquer coisa no mundo, que nós chamamos de ente, e o que é ente? É N-T-E. Ente é o nome que a filosofia dá para todos os objetos materiais, os fenômenos que aparecem para nós no mundo empírico e na sensibilidade, por assim dizer. Esta caneta, ela é o que é.
Não pode não ser. Isso já nos leva a esse primeiro princípio, que é: as coisas são. Eu sou Flávio. Eu não posso ser Flávio e Plínio ao mesmo tempo. Nós temos as coisas têm que ter a sua identidade. E aí Parmênides vai inaugurar o que nós chamamos de dualismo de identidade, né? As coisas são ou não são. Então vamos então já pensar esses dois princípios. Primeiro, as coisas possuem identidade. Ao decidirmos que algo é, qualquer coisa no mundo, qualquer argumento, ao dizer que algo é uma coisa, não podemos entrar em contradição posterior e dizer que ela é outra coisa. Ou seja, eu sou Flávio, eu não posso ser qualquer outra coisa que não seja Flávio. Se eu estabeleço que meu nome é Flávio, eu não posso ser Plínio. Se eu digo que Plínio é Plínio, eu não posso dizer que ele é Flávio. Percebem que este raciocínio lógico já vai nos orientar a uma terceira lei lógica, ou melhor, ao terceiro princípio lógico, né? Que é o princípio da não contradição. Ou seja, nós já começamos a pegar, através de Parmênides, essas primeiras regras do pensar. Pelo menos, e querendo ou não, é uma das regras que nos acompanham até hoje no raciocínio quando a gente vê e pensar qualquer coisa. A gente tem que assumir que uma é algo. Esta coisa, ao dizer que ela é, não podemos dizer que ela não é esta coisa. E ao estabelecer isso, a gente entende que não podemos entrar em contradição com nós mesmos. Pronto. Então nós já começamos a entender o porquê Parmênides pensa tal coisa, não é? O ser é o que é, ele não pode não ser, porque se ele não fosse, ele não seria. E ele não seria se ele não fosse, portanto ele é. Ou seja, o ser é o que é. E outro filósofo que é importante nós conhecermos é o Heráclito. Heraclito. Heráclito. O que vai pensar Heráclito? Ora, Heráclito, ao contrário de Parmênides, Heráclito vai pensar acerca de como as coisas são mutáveis. Para Heráclito, não é a imutabilidade, ou melhor dizendo, a intransponibilidade do ser. Para Heráclito, o sentido das coisas, o sentido que rege o mundo, não é um sentido lógico, que as coisas são, o ser das coisas são imutáveis, e a forma como nós aprendemos pelo mundo é enganosa, como tem Parmênides, não é? Em Parmênides, o ser é único e tudo que a gente vê que muda é, na verdade, apenas uma ilusão causada pelos sentidos. Em Heráclito, não. As coisas é a constante mudança, é o eterno fluir, é a constante transformação. Ou como ele vai chamar, pantarrei. 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 Esse pantarrei significa literalmente tudo flui, tudo se transforma, tudo se modifica, tudo está em constante transformação o tempo todo e o tempo todo está mudando. Tem a maravilhosa frase dele, que vocês provavelmente já devem ter ouvido em algum momento, que é: nós não somos capazes de entrar duas vezes no mesmo rio. Não se é possível se banhar duas vezes nas mesmas águas. Por que vocês vão dizer isso, né? A ideia de que nós somos capazes de nos banhar no mesmo rio é uma ilusão. O que significa que ela é uma ilusão? É uma ilusão porque aparentemente vocês estão focados apenas na identidade que damos ao rio. Vocês apenas estão aparentemente focados no nome que é dado, não é? Por isso você diz, eu me banhei duas vezes no Rio Alnés. Ou eu me banhei duas vezes nas águas da Barra. Eu me banhei duas vezes na praia de tal coisa. Mas não. São apenas os nomes que nós damos que dão uma determinada ilusão de que as coisas de que as coisas são as mesmas. Mas o que é que ele vai nos dizer, o Heráclito? Quando você entra em um rio, são determinadas águas, de um determinado mundo.
de um determinado tempo, de um determinado ciclo. Quando você voltar a se banhar no rio, seu corpo não é mais o mesmo, você já envelheceu. Provavelmente milhares de células já morreram e nasceram no seu corpo. A comida que talvez estivesse digerindo em seu estômago já é outra. Seus pensamentos já mudaram. Até você já é uma outra pessoa, porque você não é mais a pessoa que se banhou uma vez no rio. Você agora é a pessoa que se banhou duas vezes no rio. A água já correu, são outras novas águas. As bactérias e o ecossistema que está ali já se transformou e virou uma outra coisa completamente diferente. Tudo mudou. Tudo está em transformação. Tudo virou uma outra coisa que já não se sabe mais o que é. A questão é que vocês aí vão se perguntar agora, né? Nossa, professor, de fato, ouvindo Parmênides, quando ele fala sobre a identidade e as coisas, ele parece estar certo. Ouvindo Heráclito acerca da identidade das coisas, ele também parece estar certo. Qual é a questão, então? Quem é que está certo? Isso daí é uma coisa que vamos ter que nos acostumar com a filosofia. E o que importa é muito mais as perguntas do que, de fato, as respostas. A filosofia é muito mais uma dedicação a ficar treinando a mente para refletir coisas do que encontrar respostas imutáveis. Mas, se lhes servem de consolo, eu posso dar algo, eu posso lhes explicar algo que ocorreu que tentou dar um sentido de justa medida, ou melhor dizendo, de igual relevância para ambos. Vocês devem conhecer o filósofo Platão, querendo ou não, literalmente um dos três principais filósofos da filosofia ocidental. Vocês vão se perguntar, então, quem são os outros dois? Sócrates e Aristóteles. Literalmente pode-se dizer isso. Quase todos os pensamentos que nós temos hoje, apesar de terem sido transformados, mudados e modificados, boa parte deles foram decorrências do que Platão e Aristóteles escreveram e do que Sócrates falou. Sim, porque Sócrates, o filósofo, não forneceu nenhum conteúdo escrito. Tudo que nós temos sobre ele foi escrito pelos seus discípulos. Mas vamos retornar. Eu disse, não é, que aparentemente haveria a possibilidade de mesclar ambas as teorias, tanto a de Parmênides quanto a de Heráclito, em um só. E vocês vão perguntar, então, ao ser possível, eu posso dizer sim, porque aparentemente foi o que Platão fez. Vocês já devem ter ouvido provavelmente o filósofo Platão. Platão vai vir já um tempo depois deles, quando vai formular isto. Platão, isso que nós vamos falar agora é chamado de teoria das formas, ou ideia ou teoria do mundo das ideias. Para Platão, a realidade é dual, ou seja, a existência ela é dividida em duas. Para Platão existe dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. Como nós podemos diferenciar isto? O mundo das ideias é o mundo dos conceitos perfeitos. Segundo Platão, é no mundo das ideias onde se encontra a verdade última das coisas. Então nós já começamos até a pegar uma coisa aí, né? Para Platão, assim como o ser de Parmênides, a verdade de todas as coisas é imutável. Todas as coisas, todas as perguntas possuem literalmente um nome, possui uma verdade que é última, intransponível, inalterável, imutável e totalmente que não muda e será o que se é por toda a eternidade. Não se está submetida às leis do tempo, não está submetida às leis da materialidade, não está submetida às leis da experiência. A verdade do mundo das ideias, o mundo das formas, é onde nós vamos encontrar tudo perfeito. A verdade última, a verdade intransponível e a verdade imutável. Porém, vocês vão se perguntar, ok, o mundo das ideias é tão perfeito, então como é que a gente pode vislumbrar esta realidade tão caótica que a gente vê? E aí é que nós vamos chegar ao segundo mundo. Para Platão, como eu já disse, não é? Há dois mundos, o mundo das ideias, qual é o outro mundo?
O outro mundo é o mundo sensível, é o mundo das mudanças, é o mundo pelo qual as coisas se transformam, é o mundo pela qual as coisas sofrem alterações, é o mundo pela qual as coisas estão em constante mudança. Por que isto? Porque, perdão, o meu tempo já acabou, eu tenho essa leve impressão, foi isso? Ah, tá, tá. Olá, Adriele. Eu vou dar alguns minutos atrás para relembrar que não me perder, ok? Um, ok, mundo das ideias, ok. Então, quando nós olhamos o mundo à nossa volta, nós vemos que ele é absurdamente mutável e percebemos que ele está se transformando o mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, nós chegamos ao segundo mundo de Platão, é o mundo sensível. Para Platão, o mundo sensível é o mundo das ideias alteradas pela matéria. O que isso quer dizer? O mundo que nós aprendemos pelos sentidos é um mundo falso, em outras palavras. É uma degradação verdadeira das ideias perfeitas. Vou dar um exemplo, se lhes ajudam a pensar. Vocês provavelmente, em algum momento da vida, já se apaixonaram. Vocês provavelmente, em algum momento da vida, já sentiram amor. Vocês sabem, não é? Toda paixão e toda experiência, sempre, quase sempre, costuma ser melhor na ideia. Porque a expectativa que você cria ali, né, da ideia perfeita, entretanto, a realidade não segue os argumentos e não segue os planos da ideia e da mente. Básica, poderíamos até mesmo aprofundar e dizer que é isto que ocorre com Platão. Em Platão há esta divisão. O mundo, aliás, vamos dizer que esta divisão não ocorre apenas na realidade física e no mundo físico. Quando eu falo mundo metafísico, uma palavra que vai nos acompanhar durante muito tempo, né? Metafísico, Metafísico, físico, né? Este mundo metafísico é quando nós falamos de todas as coisas que nós falamos e não conseguimos pegar. Entendam isso, né? Então, liberdade está na metafísica, ser não verdade andando por aí. Amor está na metafísica, a verdade está na metafísica, né? A palavra lápis representa algo físico. A palavra liberdade representa algo metafísico. Meta, físico, que está para além das coisas materiais. Então, não é? E vamos entender que essa questão de dualidade, mundo perfeito, mundo imperfeito, mundo das ideias, mundo insensível, também se estabelece a nossa própria existência. Para Platão, o nosso nós somos divididos em dois estados, em duas substâncias, melhor dizendo, duas coisas: a alma e o corpo. O corpo, para Platão, viria a ser uma prisão da alma. Por quê? Outra coisa importante que a gente pega, né? Para Platão e para Sócrates também, conhecer não é conhecer. Conhecer é reconhecer. Conhecer é rememorar. Conhecer é relembrar. Por quê? Porque para Platão, a alma é imortal. E vocês vão se perguntar, o que é alma? Alma é aquilo que torna, é aquilo que anima o nosso corpo e que viria a ser, de certa forma, onde nos encontramos, né? É o nosso ser. A alma a alma é a nossa coisa, né? É a nossa identidade mais profunda. Ok, por que eu falei tudo isso, né? Vocês podem perceber que Platão pega uma. ah, Platão vai pegar uma reavaliação das teorias de Parmênides e Heráclito. Parmênides diz: o ser das coisas, a verdade das coisas é imutável. E Platão vai pegar isto e colocar no mundo das ideias. O mundo das ideias para Platão não sofre alterações. E vai pegar a realidade, o pensamento de Heráclito e colocar no mundo sensível, ou aquele mundo que não só aquele mundo que está em constante mudança.
Ou seja, quais são os conhecimentos que nós aprendemos e podemos colocar para esta aula? Nós já entendemos filosofia, enquanto esta área do conhecimento que se dedica ao criterioso estudo. Entendemos, entendemos algumas sub-áreas, não é? Ética, pensar o bom agir, estética, pensar as sensibilidades, epistemologia, não é? A teoria do conhecimento, que é pensar os critérios do raciocínio, assim como a lógica. Aprendemos que existiu dois filósofos em um período chamado pré-socrático, em que neste período os grandes pensamentos se dedicavam a pensar a natureza, e que neste período nós vamos encontrar dois importantes filósofos, Heráclito e Parmênides, a qual vão pensar qual é a realidade das coisas, enquanto para Parmênides, seguindo critérios do raciocínio, vai pensar que a realidade das coisas é imutável e toda alteração que nós vemos no mundo é ilusão. Heráclito vai pensar que a realidade das coisas é que elas estão sim em constante mudança, ou seja, a natureza das coisas está sempre em alteração. Posterior a isso, entendemos que também existiu um filósofo chamado Platão, que criou uma teoria chamada teoria das formas. Essa teoria das formas também chamada de teoria do mundo das ideias, a qual aparentemente o mundo estaria, a realidade seria dual, ou seja, é dividida em duas, não é? As coisas são divididas em duas coisas, uma física e uma metafísica, a qual é a realidade metafísica, que é o mundo das ideias, encontramos as ideias perfeitas de todas as coisas. E lá se localizam as almas, que quando entram em contato com estas ideias, aprendem a verdade das coisas. E quando elas reencarnam em nosso corpo, elas esquecem isto. Por isto, para Platão, conhecer é reconhecer. Para ele, é como se o conhecimento já estivesse em nós. E, basicamente, para descobrir estes conhecimentos, nós precisamos apenas nos perguntarmos acerca das coisas e ter uma reflexão criteriosa acerca destas coisas. Ou seja, para ele, a verdade está no mundo metafísico, chamado mundo das ideias, e aquilo que nós aprendemos pelos sentidos é uma pura ilusão, a qual nada podemos aprender, a qual as coisas, as verdades estão absurdamente deturpadas. Isso se estende também ao nosso próprio corpo, sendo que para o mesmo, o nosso corpo é uma prisão da alma. E a alma é onde estaria nosso verdadeiro ser, aonde estaria a nossa verdadeira coisa, né? A qual literalmente é aquilo que anima o nosso corpo está preso aqui. Mas que quando morrer também, voltará para o mundo das ideias para retornar a aprender com o mundo, a aprender as verdades absolutas. Sim, se parece que isso é muito parecido com a ideia de ser cristão, não é coincidência. Isto é porque os próprios cristãos vão se apropriar muito das ideias de Platão para pensar a sua própria ideia de Deus e religião. Mas isso nós vemos nas próximas aulas. Alguém teria alguma dúvida? Como eu vejo as dúvidas? Ah, tem aqui nos comentários, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. O ser, o ser é e não pode não ser. Para Parmênides, sim. Para Parmênides, este filósofo que acredita que as verdades são imutáveis, a verdade é uma só. Racionalmente pensando, a verdade das coisas é uma só. Este lápis, a verdade desse lápis é que ele é um lápis. E que ele não deixará de ser um lápis nunca. Eu não posso dizer que este lápis é uma caneta. Aí eu estaria entrando em contradição comigo mesmo. Porém, em Heráclito, a questão é que nós devemos pensar muito menos pelas palavras e muito mais pela materialidade das coisas, né? Este lápis antes foi uma árvore, que depois virou um pedaço de madeira, que depois se transformou em uma tábua, que depois provavelmente virou virou só uma madeira comum, e depois colocaram grafite aqui dentro, grafite não, carvão, e aí virou um lápis, né? E
e provavelmente depois que eu terminar de usar esse lápis, ele vai acabar sendo jogado no lixo, e aí vai virar lixo, né? E depois, talvez, quando eu apontar ele, ele vai virar só raspas de madeira, e assim por diante, né? Então, sim, para Parmênides, o ser, podemos entender ser como verdade. A verdade vai ser e ela não tem como mudar. A verdade é, e pronto. Hum, espero que tenha entendido. Então, é impossível chegar numa verdade absoluta? Depende do filósofo que você vai adotar, né? Algumas pessoas acabam que se apaixonando muito por um filósofo ou outro, e aí consideram que o filósofo descobriu o código da vida e ele sabe, né? Então, para alguns, a verdade é absoluta, né? Para Platão, sim, a verdade é imutável. Ah, alguns outros que vão se decorrer dele também, né? Por exemplo, no período medieval, a verdade que viria a ser Deus é imutável. Deus não se altera, Deus não se transforma, Deus é o que é, né? Porém, outros vão dizer que a verdade está em constante transformação e constante mudança, né? Deixa eu ver. A tese de Parmênides era a seguinte, aparentemente, senhorita Karina. O ser é. Quando nós dizemos que o ser é, nós atribuímos a ele o sentido de identidade. Ou seja, é. A identidade do ser é ser. Quando você diz que algo é, algo é. Primeiro princípio da identidade. Quando você assume que você é alguma coisa, você não pode depois dizer que não é. Eu não posso chegar aqui e dizer esse lápis é um lápis e depois dizer o lápis é uma caneta, porque aí eu vou estar entrando em contradição comigo mesmo. Então eu apenas tenho que dizer que aceitar que quando eu digo que algo é, eu não apenas quando eu digo que algo é alguma coisa, eu não só digo que ele é algo, eu digo que ele também não é outra coisa. Eu digo que quando eu afirmo algo, eu também nego algo. Então, racionalmente, essas leis vão surgindo. Quando eu digo que algo é, ele consequentemente também não é outra coisa. E se eu tento dizer que uma coisa é duas coisas ao mesmo tempo, começo a entrar em contradição comigo mesmo. Ou seja, tem lógicas para o pensar. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui o que vem mais. Que bom que entendeu, senhorita Maria Eduarda. Eu vou deixar aqui, eu não sei se tem como colocar. Eu vou porque eu realmente eu nunca fiz um material para nunca fiz um material para estas aulas, para esta aula introdutória. Mas a partir das próximas aulas, tem um material que eu disponibilizo aí no Google. Se vocês, eu coloquei o link aqui, se tiverem como colocar para eles, tá? E aí são os textos que a gente vai lendo, que vão servir de apoio para as próximas aulas. Na próxima aula, eu acho que eu venho falar um pouco sobre Sócrates, acho que vou colocar um texto sobre Sócrates, e vamos falar sobre filosofia helenística, que é para a gente pensar como a gente pode entender filosofia como modo de vida. É apenas isso, e acho que é, né?